Em recente publicação do jornal O Estadão, Ana Carolina Apocalipse, de 62 anos, motorista, chamou a atenção nas redes sociais ao publicar uma foto quando tinha 59 anos, com uma figura totalmente masculina, e uma foto agora, recente, com uma figura totalmente feminina. Ana Carolina diz que viveu trancada dentro de si mesmo, pois é uma mulher num corpo de homem, e que fez isso para preservar a própria vida, porque não conseguia assumir a sua própria sexualidade. Em 2017, ela reconheceu que isso era possível. Fez um tratamento hormonal, procurou um psiquiatra para fazer a transição de gênero, colocou seios através do silicone, mudou o nome social e está se redescobrindo e vivendo com muito mais pacificação interior do que o que vivia antes, num processo de negação e de introspecção em si mesma. Óbvio que a decisão gerou rupturas, provocou cismas, pessoas se afastaram, outros tantos não se entenderam, mas isso vem no pacote. Na verdade, toda pessoa homoafetiva enfrenta esse tipo de dificuldade a assumir a sua sexualidade. Os problemas começam normalmente dentro de casa e vão se expandindo em círculos concêntricos, tanto mais a pessoa trave relações sociais. Uma das tragédias para mim nesse sentido é o fato da igreja tratar, na esmagadora maioria, pessoas homoafetivas como pessoas desviantes, como pessoas que não podem sequer oferecer o seu serviço, os seus dons e as suas habilidades nas tarefas cotidianas da comunidade. Homoafetivos são execrados, são tratados de forma discriminatória, são impedidos de entrar no céu. As doutrinas que são construídas para colocar o homoafetivo no inferno partem de uma interpretação profundamente bizarra das Escrituras, de pessoas que jamais entenderam o fenômeno histórico de como essas questões se construíram. Na verdade, essa discriminação já começa ali pelo século III, quando Agostinho, profundamente influenciado pela doutrina dos estoicos, começa a pontuar que a sexualidade humana existe para a procriação e, portanto, cria uma espécie de santificação da sexualidade que se pretende ser usufruída para o fim reprodutório. Não é isso que a Escritura fala, é só ler o livro de Cantares, é só ler um escrito que tem mais de 1000 anos antes de Jesus, está a 3000 anos de nós, e a gente vai perceber a sexualidade como uma dádiva de Deus para a alegria e o prazer do ser humano. Na Idade Medieval, a tradução dos textos que refletem como homossexual na Escritura foi profundamente alterada. E eu não vou entrar nesse detalhe aqui, mas as palavras foram trocadas. Você pode assistir uma mensagem aqui no meu canal que tem o título Pastor, sou gay, e agora? Onde eu trato mais reservadamente sobre isso. O fato é que a igreja trata esses indivíduos com profunda ira e sai com a desculpa de que ama o pecador, mas odeia o pecado. Uma fala profundamente perversa. É a perversidade com um glacer de amor. E, obviamente, para toda ação existe uma reação. E a reação dos homoafetivos, no meu entendimento, é profundamente equivocada. Quando o sujeito vem com essa falha de apregoar o orgulho gay. Eu não vejo orgulho nenhum em ser gay, como também não vejo orgulho nenhum em ser hétero. A sexualidade humana não pode ser definidora de questões muito maiores, como o caráter, a integridade, a bondade, a solidariedade e a justiça. Você pode ter orgulho dessas coisas. Você pode ter orgulho de ser gente, orgulho de se assumir, orgulho de ser verdadeiro, orgulho de ser íntegro, orgulho de ter relações monogâmicas, orgulho de ser leal com o seu parceiro.
Mas orgulho gay e orgulho hétero são bandeiras ideológicas, do meu ponto de vista, profundamente tolas, porque isso não define o indivíduo. Jesus trata da questão da homossexualidade, para usar o termo mais moderno, da homoafetividade, mas dentro do seu contexto histórico-social, na figura do eunuco, porque nos seus dias esse era o indivíduo representativo culturalmente desse tipo de sexualidade. Isso vinha desde o mundo antigo. Desde o Egito você já tem a figura do eunuco. O eunuco pode ser o hermafrodita, pode ser a pessoa sem apetite sexual, pode ser a pessoa com homoafetividade. E Jesus diz que há 3 categorias para esses indivíduos em Mateus 19. Os que nasceram assim. Os que já vieram com essa constituição, como Ana Carolina Apocalipse, que nasceu mulher num corpo de homem. Os que foram feitos pelos homens, ou seja, aqueles que foram de alguma forma molestados, aqueles que sofreram violência, aqueles que foram induzidos, aqueles que foram serviciados, e isso criou um padrão na alma, e depois o indivíduo não consegue, na vida adulta, reencontrar o processo natural. E aqueles que se fizeram a si mesmo, ou seja, aqueles por motivos diversos escolheram viver esse tipo de sexualidade. Jesus abre o espaço mental para que as pessoas percebam o fenômeno sócio-histórico, existencial, fazendo uma adaptação do personagem do seu tempo e tratando esse fato com respeito. Mas como ele próprio disse, havia muitas coisas que ele precisava dizer aos discípulos, mas eles não estavam prontos para ouvir. Mas o Espírito os capacitaria ao depois para que isso fosse possível. Vamos conversando por aqui. De encontro em encontro, a mente abre, o coração expande, e o mais eu vou te falando no caminho.